Continuação da leitura da Linha d'Água entre Estaleiros e Homens do Mar, de Amir Klink. É o livro publicado pela Companhia das Letras. Eu não senti um único fio de remorso ao transformar o Rapa Nui em desenhos e tijolos de um estaleiro. Era um projeto pelo qual fui apaixonado e com o qual aprendi muito. Mas não era o barco da minha vida. Com Paraty com 2 i's, era diferente. Talvez eu nem tivesse me encantado tanto no início, mas depois de todas as aventuras do seu projeto e de uma década de convivência intensa, sabia que da alma do seu casco vermelho, nada, nem mesmo um aneurisma, me separaria. De um lado de uma Brasília creme, em avançado estado de decomposição, o Paulinho, com seus 100 e poucos quilos, desembarcava pichotes, ponteiras, alavancas, macetas, e a sexta-feira, uma poderosa marreta de 6 quilos de cabo longo. Do outro lado saiu seu esquadro ajudante com a bolsa de pólvora. O mesmo processo de trabalho em pedra que por 100 anos, ou por anos, usei em Paraty para refazer os muros de contenção do engenho da Boa Vista, que no engenho da Boa Vista servia agora, em Itapevi, para o desmanche das pedras embaixo do futuro galpão. Todos os dias, cortando à mão as pedras soltas e quando fosse o caso, dando um fogo em uma que estivesse presa ou muito enterrada. Terraplenagem, difícil, a do lugar que o Thierry escolhera para fazer o galpão, mas lentamente a obra avançava. O estaleiro era um sonho comum. Poderíamos muito bem alugar um espaço ou contratar a caldeiraria com terceiros se estivéssemos fazendo um projeto normal. Se houvesse recursos, se não se tratasse de uma obra complexa, não era o caso, o processo escolhido para a construção em alumínio e com as costelas dobradas a frio não era convencional. A obra seguramente levaria anos. Então, e passaria por interrupções e modificações que nenhum estaleiro normal aceitaria. Trabalhar num lugar próprio, de baixo custo de instalação, onde pudéssemos abrir crateras no piso para instalar lemes e bolinas, fazer e refazer as tarefas até a perfeição, seria muito mais econômico e seguro no longo prazo. Os desenhistas franceses haviam proposto um método construtivo que me pareceu interessante e que resolvi considerar, já que nem uma chapa de metal havia ainda, nem máquinas para soldar alumínio. Em vez de cortar chapas de alumínio para fazer as cavernas ou costelas do casco, uma a cada 50 centímetros, eles sugeriram o uso de perfis extrudados como longos tagliateles que seriam dobrados a frio diretamente sobre os desenhos das cavernas. Então, um processo novo e pouco conhecido em construção naval. No Brasil era novidade completa. No nosso caso, já que de qualquer maneira teríamos que formar mão de obra, permitiria considerável economia de soldas, traria maior precisão e melhor acabamento à estrutura. Curiosamente, esse método de construção lembrava dos antigos barcos de madeira, em que as cavernas eram dobradas no vapor. Por outro lado, existia o problema de escala, não apenas para a encomenda do alumínio, mas para o reprocessamento e a soldagem. Quanto mais conseguíssemos padronizar processos e materiais, mais viável se tornaria a operação toda. Precisávamos de volume de trabalho. E uma vez ainda, o Rapa Nui, embora já vendido, traria uma contribuição importante. Antes que o grego confirmasse a compra, surgiram 3 interessados no barco. Um comandante da TAM, o Ari, um jovem de Londrina, Luiz Alberto, e o piloto amador que fabricava parafusos, o Júlio Fiade. Nenhum fechou negócio, mas depois de seguidas inspeções e conversas animadas a bordo do barco azul, os 2 primeiros tornaram-se os primeiros clientes do planejado estaleiro. Decidiram construir seus barcos no galpão nascente, passo a passo, e ainda por cima concordaram em usar o método de dobragem a frio que eu decidi aplicar no Paraty 2. O terceiro, Júlio, viraria fornecedor, um amigo especial e, finalmente, tripulante. O Thierry ganhou 2 projetos para executar, o Ozone 51 e o Londrina 41. E antes que chegássemos ao teto da capacidade do estaleiro, um terceiro maior, com 18 metros.
com 120 toneladas de alumínio para ser processado e soldado, a operação tornava-se viável. Quase 8 anos depois da famosa reunião na UCAM para cancelar o primeiro pedido das chapas do Paraty, no mesmo endereço da Avenida Paulista 1106, no mesmo andar, eu fui recebido do mesmo modo, direto e franco. De quantas toneladas você precisa dessa vez? Bem, 60, respondi sem graça. E os outros barcos? 60 também. Eles concordaram em estender o acordo anterior e se prontificaram a laminar todas as chapas. Barcos em alumínio já não eram tão raros. Só havia um problema. Eles não tinham as ferramentas, espécie de molde, para esmagar os perfis estrudados. Tudo o que eu tinha eram os desenhos das seções, fornecidos pelos projetistas na França, e a especificação de ligas. A Alcan concordou então em talvez também desenvolver as ferramentas e fabricar os perfis do novo processo. E havia ainda os arames de solda especiais. E não completamente incomodados com o avalanche de dúvidas que eu ia despejando, ajudaram a organizar na fábrica, a mais tarde no próprio estaleiro, os cursos e os treinamentos de soldadores. O apoio silencioso da Alcan ao projeto e o empenho muitas vezes anônimo de funcionários que se desdobravam para solucionar os problemas que surgiam significaram muito mais do que o valor dos materiais. Foi, no fundo, um voto de confiança de poder incalculável que nos levou a encontrar poucos mais fiéis colaboradores. A Aços Vilares, que tanto empenho dedicara ao projeto do Paraty, ofereceu os salvados do desmanche de sua unidade em São Bernardo do Campo. Recolhemos 5 carretas de sucata, numa espécie de corrida contra o tempo, entre máquinas de demolição e paredes caindo, para que a área da fábrica fosse entregue limpa e pudesse dar lugar a um hipermercado francês. Cenário fantasmagórico de destruição, nuvens espessas de poeira branca de alvenaria desabando, centenas de sucateiros arrancando tudo que fosse metal. Triste, também. A Vilares era uma fábrica de fábricas, referência no Brasil, no setor da infraestrutura. E de lá saíram monumentais motores de navios, geradores, locomotivas. E de todo modo, a sucata que conseguimos salvar transformou-se em estrutura, cobertura e fechamento do galpão estaleiro. As máquinas velhas da unidade, de pontes rolantes, foram recuperadas ou trocadas por equipamentos menores. Vigas ainda de aço, laminadas, de várias bitolas, tornaram-se bancadas. Monovias, suportes, gabaritos, prateleiras. Uma antiga calandra foi reformada, ampliada e ganhou uma oliva louca no rolo superior para poder fazer curvas complexas em chapas planas. O torno do Lula, que ganhou esse nome em alusão ao dedo supostamente amputado do ilustre sindicalista que trabalhou naquela unidade, foi uma das últimas coisas a seguir para Itapevi. O primeiro carregamento de chapas chegou no caminhão Mercedes 1111, que não conseguiu passar pela ladeira de terra para chegar até o estaleiro. Foi rebocado por um patrão amarelo da prefeitura que prometeu alargar e pavimentar a estrada se conseguíssemos o asfalto. E conseguimos no Rio Grande do Sul com a Ipiranga Asfaltos. As primeiras máquinas de solda foram emprestadas pela ESAB e nelas foram treinados os primeiros soldadores. A White Martins forneceu os gases e depois a linha eletrônica de equipamentos de corte e solda, que exigiu mais treinamento de regulagens e operação. Tecnicamente falando, o termo estaleiro não é glamouroso como parece. Não se refere ao prédio onde são feitos navios, mas ao plano ou piso onde são fixadas e referenciadas as cavernas de um casco. Esse piso deve ser rigorosamente plano e estável, sob risco de dele nascer um barco torto. Em vez de construir os pisos resistentes com cascos de 60 toneladas, o que custaria uma fortuna, fizemos uma paliçada de vigas de madeira cravadas no chão de meio em meio metro, coincidindo com as futuras cavernas. O bate-estacas era movido no início do dia com uma corda puxada por mãos nuas, no fim do expediente por braços suados e mãos cheias de bolhas. As vigas foram interligadas por travessas aparafusadas transversalmente,
criando uma superfície descontínua a 60 centímetros do chão, mas impecavelmente plana. O Ramiro e sua fiel vira-lata de guarda Xuxa tornaram-se os primeiros funcionários do curioso empreendimento. Transeuntes que se dirigiam aos fóruns de Itapevi, vizinho de parede, frequentemente ficavam intrigados com o contrassenso de fazer objetos flutuantes tão grandes àquela distância do mar. O dilúvio virá, era a nossa resposta. Quase veio um dilúvio verdadeiro quando fomos dobrar os primeiros perfis estrudados. A concordância da Alcan em estrudar a família de perfis foi decisiva. Economizaríamos 4 cortes, 2 aparas e 2 cordões de solda ao longo de todas as cavernas, quilômetros de soldas e cortes a menos. E além do tempo ganho, teríamos cavernas sem deformações e com cantos arredondados e absolutamente regulares. Um acabamento perfeito, estruturas mais leves e mais resistentes. O projeto dos perfis eu trouxe da minha sacola da Mag France, uma empresa especialista em portões de alumínio estrudados e construções navais, indicada pelos projetistas do barco. Os franceses nada haviam cobrado por esse projeto. Quando chegou o primeiro carregamento de perfis em Itapevi, começaram os testes de dobragem. E para espanto geral, nossa dobradeira de 60 toneladas não dobrou perfil nenhum. A primeira pergunta que me fizeram foi: quem inventou essa idiotice de dobrar cavernas a frio? Se entrar em pânico resolvesse, eu começaria a puxar tufos de cabelo na mesma hora. Então liguei para o Olivier, depois para a Mag, e o problema era muito simples. Nós deveríamos comprar uma calandra especial para aqueles perfis. Eles tinham, para ponta entrega e financiamento imediato, uma pequena fortuna e meses de burocracia. Paramos tudo em Itapevi. Todos se puseram a pensar. Calandras ou dobradeiras rotativas francesas, eu não importaria nem por cima nem por baixo do meu cadáver. Em menos de 2 semanas nasceu uma dobradeira de perfis caseira, que funciona até hoje, por aproximadamente uns 250 avos do preço da máquina francesa. Apesar dos avanços, a empreitada na qual me lançava não resistiria ao mais otimista plano de viabilidade econômica que algum afortunado economista pudesse propor. A retrógrada legislação trabalhista do Brasil não permitiria que trabalhássemos numa escala menor. A legislação tributária também retrógrada inviabilizava a construção em escala comercial. E por último, se fosse para exercitar bom senso e prudência econômica, o correto seria fazer uma poupança, tricotar em casa ou apodrecer ordenhando as vacas que me restavam em Paraty. Então eu optei por correr o risco e insistir no plano do estaleiro. Claramente consciente do tamanho dos problemas e do volume dos compromissos. Desde a primeira visita aos franceses de Valauris, o meu objetivo ficou claro. Eu não pretendia, em nenhuma hipótese, repetir erros anteriores que tive o privilégio de estudar. Então eu não podia me dar esse luxo. A principal razão de começar o projeto de modo tão trabalhoso era uma só: fazer um trabalho sem erros, sem concessões de qualidade. Corrigir quando fosse necessário, voltar atrás se fosse o caso, formar mão de obra especializada, projetar e criar soluções ou equipamentos que não encontrasse prontos. Coisas que no estaleiro convencional de terceiros e sob contrato eu jamais poderia fazer. A não fazer rigorosamente bem feito, eu preferia não fazer barco nenhum. As chapas e perfis empilhados dentro do galpão, que por causa da cor das telhas recuperadas ganhou a cor verde, faltava acrescentar umas 100.000 horas-homem de trabalho para que se transformassem em casco. E sobre o casco, montanhas de peças, sistemas, soluções promissórias, suor. Imaginar os vultos metálicos que deveriam brotar desse caos, deslizando no fino gelo do sul, ou nas mais escabrosas pancadarias do Drake, soava como um cálido e distante sonho. Quando eu saía do prédio verde, surdo às vezes com o barulho da fritura dos bicos de solda e as pancadas estremecedoras do Sr. Ivo calandrando chapas na marreta, eu sabia
que dentro daquele galpão não havia lugar para devaneios. O mar de verdade não era o dos vagalhões de espuma do sul, mas o das tarefas e das obrigações dentro daquele galpão. Tupias e marteletes gritando sobre as chapas, aparadas voando, retalhando, retalhos de sucata caindo, e os arcos de luz azul dos cordões de solda fazendo os olhos arder. Um bocado de gente aprendendo, trabalhando, corrigindo. E quando a estridente sinfonia metálica cessava no fim do expediente, ou nos domingos de sol, eu podia ouvir o som das folhas de eucaliptos que cercam o escritório, o prédio e o fórum. Som de calmaria, de tempo estagnado, de nada para fazer. Um som que em Paraty, em outros tempos, eu adoraria ouvir. Agora, nunca.